Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Quero cumprimentar você que está na TV Canção Nova Rio Grande do Sul. Olá, é hora do programa Ponto de Encontro, edição de hoje. Aqui nos encontramos para trazer as principais notícias, os principais acontecimentos do âmbito da Diocese de Caxias do Sul. Semanalmente nós temos esse contato, esse encontro por meio da TV Canção Nova Rio Grande do Sul. Hoje o programa está sendo apresentado diretamente daqui da Praça da Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus de Farroupilha, no coração da nossa cidade, em meio ao verde, mas onde a vida também acaba acontecendo e passando. O programa Ponto de Encontro de hoje vai trazer, entre outros assuntos, Bispo Diocesano de Caxias do Sul reflete conosco sobre a realização do Sínodo para a Amazônia. Dom José Gislon conversou com a reportagem do programa Ponto de Encontro na última quinta-feira no Bispado e avaliou a realização do Sínodo para a Amazônia, que ocorreu durante o mês de outubro com a presença de bispos junto ao Vaticano e na companhia também do Papa Francisco. De acordo com Dom José Gislon, o Sínodo para a Amazônia já produz frutos importantes. Ele vai estar comentando conosco sobre a importância do sínodo e também o resultado pós-sinodal. Ainda nós estaremos trazendo aqui a cobertura, mais informações sobre a realização do Dia Nacional da Juventude. No último domingo do mês de outubro, pelo menos 2 municípios, 2 cidades da Diocese de Caxias do Sul estiveram realizando ações para os jovens. Em Farroupilha e também em Bento Gonçalves, os jovens estiveram reunidos para uma programação especial no período da tarde do dia 27 de outubro. Nós conversamos com o pároco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Farroupilha, o padre Paulo Roque Gaspareto, e também com o coordenador do setor Juventude na Diocese de Caxias do Sul, o padre Marciano Guerra. Os sacerdotes partilharão conosco a importância da juventude e também o que representa, o que espera a Igreja Católica com os jovens. Enfim, o futuro da Igreja Católica passa muito pela própria juventude. Estas e outras notícias nós vamos estar trazendo a partir de agora aqui no programa Ponto de Encontro, o programa semanal da nossa Diocese de Caxias do Sul. Você nos acompanha sempre com a edição inédita aos sábados às 18h30 e depois tem a oportunidade ainda dos reprises, sempre às terças-feiras às 16h30 e às sextas-feiras às 12h30. O que de mais importante movimenta e acontece na Diocese de Caxias do Sul, o nosso Ponto de Encontro leva até você. E a partir de agora vamos ampliando as informações da edição de hoje do nosso Ponto de Encontro. Bispo Diocesano de Caxias do Sul avalia como muito positiva a realização do Sínodo para a Amazônia no Vaticano no mês de outubro. Dom José Gislon avalia que o Sínodo para a Amazônia trabalhou pontos importantes para a Igreja Católica. O bispo da Diocese de Caxias do Sul cita a valorização da mulher na vida da Igreja, o diaconato permanente e também a possibilidade da ordenação de sacerdotes casados que vivam naquele contexto cultural da região panamazônica. Dom José considera que o Sínodo para a Amazônia foi de fundamental importância para a Igreja. Eu creio que foi um momento especial e fundamental para a Igreja Católica, a questão do Sínodo para a realidade panamazônica. Tendo presente que todo aquele contexto, aquele território onde vivem praticamente 34 milhões de pessoas, onde a igreja está presente há séculos, servindo aquele povo de Deus, evangelizando aquela realidade, mas olhando também a realidade do hoje.
né, de uma estrutura de sociedade também da região amazônica, que passa de uma estrutura rural, né, para uma estrutura urbana com grandes conglomerados urbanos, grandes cidades, e os desafios também para evangelizar as periferias dessas grandes cidades. Creio que o Sínodo pontuou alguns pontos ou algumas realidades que acho que penso importante que o nosso querido povo de Deus saiba. Primeiramente, a valorização da participação da mulher na vida da igreja, naquele contexto de evangelização. As mulheres como protagonistas da evangelização, não só a partir da realidade familiar, mas também da realidade da vida da comunidade. Então, levando em consideração essa inserção da mulher no mercado de trabalho, também na vida da comunidade, como participação ativa na comunidade de fé. Penso que as mulheres são portadoras também de toda uma herança cultural, mas também religiosa nas famílias e nas comunidades. Então, que as mulheres possam ser, digamos, ter um espaço maior de protagonismo também na vida da igreja, naquela realidade pan-amazônica. Um segundo ponto, penso que é muito importante, que o Sínodo avançou, é a questão do diaconato permanente, né? Trabalhar para que a igreja na Amazônia como um todo tenha inúmeros diáconos permanentes que, vivendo o contexto da realidade da comunidade, ao longo, digamos, dos rios, etc., onde o povo está, esse diácono permanente possa prestar um serviço à comunidade, inclusive exercitando esse diaconato permanente naquele contexto cultural, né, a questão dos sacramentos, tudo aquilo que diz respeito à vida do diácono na vida da igreja. O Concílio Vaticano II, digamos, recuperou a dimensão da vocação diaconal na vida da igreja do diácono permanente. Mas em muitas realidades, esse diaconato permanente ainda não foi, digamos assim, recuperado pela igreja ou não foi inserido pela igreja no contexto onde ela está. Então, creio que esse passo vai favorecer, sim, que muitos diáconos permanentes sejam ordenados para a igreja na realidade da amazônica, tendo presente, claro, acho que toda a caminhada da vocação, do carisma, da dimensão da vivência do evangelho, mas também do serviço à igreja, povo de Deus que vive naquele contexto. Uma outra realidade que o Sínodo refletiu, e penso que os passos serão dados a seu tempo na vida da igreja, da realidade pan-amazônica, a possibilidade da ordenação de sacerdotes que vivem naquele contexto, ou naquele contexto cultural e eclesial para servirem aquele povo de Deus. A dimensão amazônica, com grandes extensões, muitas vezes carece muito da presença da vida sacerdotal para servir aquele povo de Deus. Então a igreja está aberta, sim, a pensar uma nova forma de sacerdócio, né, que sabe, um sacerdócio que vive a dimensão matrimonial para servir também o povo de Deus naquele contexto eclesial. Como temos em outras realidades do mundo, em outros ritos da igreja como um todo. Depois, um outro passo pós-sinodal que será dado, a criação de uma universidade católica amazônica, que também possa servir e formar, né, todas as realidades do povo de Deus, mas também a serviço da igreja, com uma teologia também que leve em consideração as teologias dos povos amazônicos, uma teologia ecológica, uma teologia que responda também àquela realidade, os anseios daquele povo de Deus e forme também, ajude a formar aquele povo de Deus dentro daquele contexto, digamos, geográfico. Uma outra dimensão pós-sinodal que a igreja vai enfrentar e já está dando os primeiros passos é a redefinição do território das dioceses e prelazias da região amazônica. Nós temos prelazias e dioceses que têm territórios de mais de 300 mil quilômetros quadrados, mais de 200 mil quilômetros quadrados. Eu fico imaginando como seria para um bispo, por exemplo, poder visitar as comunidades num território assim grande, né, com poucos recursos e também com poucos sacerdotes ou pouca presença, digamos, dos ministérios ordenados, ou seja, do sacerdócio, diácono, ou mesmo da presença da vida religiosa e consagrada. Então, a igreja quer repensar essa realidade, criando, digamos, prelazias e dioceses com territórios menores, mas provendo também essas dioceses e prelazias dos recursos econômicos para que possam
também, naquele contexto, desenvolver um trabalho pastoral e de formação junto às lideranças e aquele povo de Deus. Também durante a entrevista concedida ao programa Ponto de Encontro, o bispo Dom José Gislon falou já das primeiras atitudes, dos primeiros resultados pós-sinodais que o Sínodo para a Amazônia traz para a Igreja Católica. Ele destaca esta importância. Os primeiros passos, penso que o Papa já deu, quando essa semana criou então a Arquidiocese de Santarém, em Pará, e criando mais uma nova diocese e uma prelazia, digamos, colocando também o pastor, o bispo, mais perto daquele contexto, daquele povo de Deus, naquela realidade. E isso, eu penso que esse primeiro passo será estendido para outras realidades de toda a região pan-amazônica como um todo. E também a igreja está aberta a pensar um rito para os povos amazônicos, para os povos, digamos, indígenas que estão na realidade da Amazônia. Hoje nós temos na Igreja Católica 23 ritos diferentes. Isso, digamos, não é um empecilho à comunhão. Aliás, eu acho que uma realidade bonita da vida da igreja. Na própria Itália nós temos o rito latino, o rito ambrosiano. Nós temos na Índia o rito malabar, malankar, o rito latino. Nós temos o rito, digamos, maronita e melquita no Líbano. Temos o rito também católico da igreja, o rito católico ucraniano da igreja na Ucrânia. E temos tantos outros ritos que fazem parte da vida da igreja, e isso também ajuda a ver a beleza, os povos celebrando a sua fé em ritos que tocam o coração e a vida desses povos nas várias culturas. Então, acho que esse passo que a igreja vai dar, eu acho que vai facilitar também, eu acho, uma comunhão mais profunda desses povos inseridos num contexto eclesial, mas também numa comunhão com a igreja como um todo, a nível universal. O programa Ponto de Encontro, edição de hoje, está sendo apresentado diretamente da Praça da Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus de Farroupilha. Nós vamos agora para o nosso intervalo. Em seguida, nós voltaremos trazendo mais informações na edição de hoje do programa. E o destaque é justamente o Dia Nacional da Juventude. Já trouxemos informações na edição anterior do Ponto de Encontro. E no dia de hoje, nesta edição, vamos estar trazendo então a palavra de sacerdotes também que estão acompanhando os jovens, que incentivam, que apoiam e que depositam muita esperança nos jovens. Em seguida, aqui no programa Ponto de Encontro. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O programa Ponto de Encontro, edição de hoje, já está de volta. Estamos aqui na Praça da Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus de Farroupilha, onde apresentamos esta edição do programa. Nós nos encontramos aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul, sempre aos sábados, com a edição inédita do programa, às 18h30. Mas você tem a oportunidade de acompanhar os nossos reprises pela programação. Às terças-feiras, às 16h30 e às sextas-feiras, às 12h30, são as oportunidades para você estar conosco no Ponto de Encontro. Seguimos trazendo as informações da edição de hoje. O Dia Nacional da Juventude foi celebrado na Diocese de Caxias do Sul em 2 municípios. O 27 de outubro foi marcado por um encontro de jovens em Bento Gonçalves e também por um encontro de jovens aqui em Farroupilha. No município farroupilhense, os jovens se reuniram no ginásio do Colégio Nossa Senhora de Lourdes, aqui na área central da cidade. Dezenas de jovens participaram da atividade. Sacerdotes aqui do município de
Farroupilha também estiveram presentes. Mas o coordenador do setor Juventude na Diocese de Caxias do Sul, o padre Marciano Guerra, marcou presença nos 2 encontros, o de Bento Gonçalves e também o de Farroupilha. Aqui em Farroupilha, o padre Marciano conversou com o programa Ponto de Encontro, destacou a união dos diversos grupos de jovens e ainda disse que a alegria dos jovens é a alegria da igreja. Exatamente, essa celebração acontece há muitos anos na Igreja do Brasil, o Dia Nacional da Juventude, e cada diocese procura realizar isso de alguma forma. E nós aqui na Diocese de Caxias temos 2 celebrações, na cidade de Farroupilha, onde estamos, né, e também na cidade de Bento Gonçalves. 2 regiões que se organizaram e a Diocese então apoia esses encontros tão bonitos. São encontros simples, marcados pela alegria, pela comunhão entre os grupos, e está sendo muito bonito. Então é um dia de reafirmar a nossa fé, de reafirmar a nossa comunhão como jovens de Deus na igreja, e isso tudo tem sido tão significativo. Ver a alegria desses jovens nos enche de alegria também. Na verdade, eles estão aqui bastante motivados, com muita alegria, com muito entusiasmo. É o sangue contagiante da igreja? Exatamente. Nós, também pelo influxo de tantas experiências eclesiais, mais recentemente pela presença do Papa Francisco, dos convites que ele tem feito à juventude para que seja de fato protagonista, como sempre se tem trabalhado, mas isso vem com um renovado impulso a partir do Sínodo da Juventude que aconteceu no ano passado, a exortação do Papa sobre a juventude, Christus Vivit, e agora nós vemos isso concretamente sendo sempre mais ampliado. Por exemplo, aqui na cidade de Farroupilha, há 9 anos que não acontecia o DNJ aqui na cidade, então a partir de visitas que o setor Juventude realizou, os nossos coordenadores de grupos foram se reconhecendo e percebendo que precisavam também expressar a sua vida de grupo para toda a comunidade de Farroupilha, Bento Gonçalves da mesma forma, enfim. Então uma alegria a gente estar vivenciando esse momento. Partilhe conosco também como foi em Bento Gonçalves, foi bem contagiante, os jovens mostrando toda a sua fé, a sua devoção, a presença de Cristo na vida deles. Exatamente, lá em Bento também estivemos acompanhando até pouquinho aquele DNJ, então lá estavam umas dezenas de jovens, né, quase 200 jovens presentes, e ali eles foram partilhando as suas experiências de grupo, foram feitos também apresentações de teatro, músicas, e eles estão concluindo então com uma celebração. E nós aqui também, né, caminhamos juntos, né, esse é o sentido, caminhar juntos como juventude, e Bento tem feito isso, fez isso hoje também aqui é a cidade de Farroupilha, e é um dia de celebração realmente. E é um dia que também revigora a nossa esperança e a nossa alegria enquanto cristãos. Esse é o sentido, nós dizemos que há o crescimento da autoestima da comunidade, né? Quando uma comunidade vê os seus jovens, essa comunidade renova a sua autoestima, ela pode dizer, nós vamos continuar, nós vamos existir pela presença dos jovens. Então, por isso que nós queremos celebrar hoje, a missa será na Igreja Matriz, com a presença do clero também da cidade, vários representantes, justamente para expressar isso para a cidade, né? Que a nossa fé cristã, pelos jovens, terá continuidade pelo testemunho deles, pelo vigor deles, pela alegria deles. Ainda sobre o encontro dos jovens no Dia Nacional da Juventude, que é celebrado sempre no último domingo do mês de outubro, o padre Paulo Roque Gaspareto, pároco da paróquia Sagrado Coração de Jesus de Farroupilha, também se fez presente e acompanhou os jovens que cantaram, que oraram e que tiveram diversos momentos aqui no ginásio do Colégio Nossa Senhora de Lourdes, no centro de Farroupilha. Para o padre Paulo, os jovens são o presente e também o futuro da igreja. Com certeza, a nossa proposta inicial era nós fazermos ao ar livre, na praça e na frente da igreja matriz, toda a programação, mas como previsão deu chuva, então nós estamos aqui no ginásio das irmãs Nossa Senhora de Lourdes, né? As irmãs carabinianas, onde nós estamos então celebrando junto, mas um grupo muito grande de jovens, né, de todas as dos movimentos, do Emaús, do EJA,
da pastoral da juventude e de outras expressões, né, da juventude, então unidos. Eu acho que a novidade é essa, é a união dos diversos grupos de jovens em torno do mesmo objetivo, que é celebrar justamente o Dia Nacional da Juventude. O futuro da igreja e, com certeza, não só o futuro, como o presente da igreja tem que ser os jovens. E que a gente possa, claro que muitas vezes a dificuldade de nós conseguirmos nos comunicarmos com a juventude, de entrar nessa linguagem. Mas é muito importante nós marcarmos presença como igreja junto à juventude, aos grupos de jovens que estão nas nossas comunidades. Os jovens têm sede de Cristo? Com certeza absoluta. O exemplo é esse, né? E o exemplo também é de tantos jovens que atuam nos diversos pastorais, nos diversos serviços nas nossas comunidades. Então, os jovens procuram Jesus, né? Um sentido para a vida. E basta nós motivarmos e fazermos que isso possa se tornar presente. É um desafio para a igreja também falar esta linguagem do jovem? É uma outra linguagem, são outras realidades diferentes, né? Nós percebemos aqui que a grande maioria dos jovens são jovens de 14, 15, 16 anos, né? Então é uma outra ambiência, é uma outra geração, eles estão dentro de um outro contexto, conectados nas redes sociais e também nessas comunidades virtuais que hoje se fazem parte, mas não deixa de ser importante de criar pertença à comunidade do grupo, onde eles possam sentir o calor, o abraço e a presença do olho, né, nessa questão da comunicação. E claro que tudo vai encerrar depois com a missa de ação de graças na Igreja Matriz de Farroupilha. A Matriz vai receber os jovens de uma forma muito especial. Isso, então às 19 horas nós temos então a missa. Aliás, a missa das 19 é uma missa muito presente na cidade de Farroupilha, de todos os domingos, todos os finais de semana. E hoje, de modo especial, então, com a juventude da nossa região pastoral, das diversas paróquias que compõem a nossa cidade de Farroupilha. Que saiba dizer sim, que saiba dizer não, que diga sim à vida, mesmo quando ela diz não. Eu quero um companheiro que me aceite como irmão. Você é meu irmão, você é meu irmão, você é meu irmão. Pararará, titipá, titipá, uhul! Pararará, titipá, titipá, uhul! Ao longo do caminho
Que bom ver os jovens motivados, unidos e espalhando toda esta alegria e toda esta esperança no Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Nós vamos chegando ao final da edição de hoje do programa Ponto de Encontro. Eu quero renovar o convite para você que está nos acompanhando. Você já sabe, todos os domingos às 11 horas da manhã, a TV Canção Nova Rio Grande do Sul transmite a Santa Missa diretamente do Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio. É sempre o nosso momento de oração, de reflexão, de encontro com Jesus Cristo por meio das mãos da Mãe de Caravaggio. E Caravaggio, que tem esta enorme devoção pelo Estado e também pelo Brasil afora. Enfim, é sempre um momento muito especial termos o Santuário de Caravaggio em nossos lares por meio da TV Canção Nova Rio Grande do Sul. Nós ficamos por aqui com esta edição. Muito obrigado pelo seu prestígio, pela sua audiência. Continue na TV Canção Nova Rio Grande do Sul. A esperança que sempre chega até você. Um forte abraço e até o nosso próximo programa. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.